Oi pessoal, tudo bem? E aí, como está aí nos estudos, né, na preparação para o seu concurso público aí na área da educação? Nessa aula de hoje, nós vamos estar falando de mais um tema que costuma cair muito aí nas provas de concurso para a área de educação. Nós vamos falar da Lei 11.091 de 2005, que estabelece o plano de carreira para os cargos técnicos administrativos em educação em âmbito federal, tá bom? Para iniciar essa aula, eu quero estar comentando com vocês a respeito do que significa esse negócio de plano de carreira, né? Como que a lei vai trazer isso, como que nós podemos ter aí uma referência para essa questão dos planos de carreira para os profissionais da educação. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo dessa aula de hoje, eu vou estar trazendo aí, situando, né, para você a questão dos planos de carreira que é estabelecido na Constituição, na LDB, em outras leis a respeito dessa obrigatoriedade que todas as esferas, tanto municipal, estadual ou federal, quando falam de instituições de ensino, pesquisa e extensão, essa questão de ter o plano de carreira para o profissional da educação, tá bom? Bom, a gente começa aí falando da questão da Constituição. A Constituição Federal de 88, o artigo 206, o inciso 5, tá bem aqui na nossa tela, você pode acompanhar comigo, coloca em relação à questão do ensino, que é obrigatório que a valorização dos profissionais da educação, garantidos na forma de lei o quê? Planos de carreira e ingressos, né, exclusivamente por concurso público de provas ou de provas e títulos. Isso, pessoal, sempre para as escolas, as instituições de ensino que são da rede pública, tá? Então, se você falar em relação a uma instituição de ensino privada, nós não temos essas obrigatoriedades aqui, nem do concurso público para ingresso e nem da questão do plano de carreira, tá? Então, a Constituição estabelece no artigo 206, isso também pode ser tema, né, da sua prova, que em relação aos profissionais de educação, não só professores, olha só pessoal, não só o docente, mas também todos os outros profissionais que têm relação com a educação, tá? A gente vai estar vendo o que é colocado, mais à frente nós vamos estar falando de outras leis que estabelecem exatamente quem são os profissionais da educação. Mas aí, a princípio, assim, para que você entenda, é obrigatória a questão da progressiva, né, e contínua valorização dos profissionais da educação. E aí, garantindo, né, tanto o município quanto o estado ou esfera federal, planos de carreira, tá bom? Então aí parte, né, da Constituição, aí parte esse princípio dessa obrigatoriedade dos planos de carreira para os profissionais da educação. O artigo 61 da LDB explica pra gente, mas então quem são os profissionais de educação? São só os professores? Quem são eles, né? Então vamos ler juntos aqui. A LDB coloca aqui, quem são os profissionais de educação? No item 1 do artigo 61. São os professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Então, olha só, pessoal, não é só o professor com formação em nível superior, tá? Fala dos profissionais, os educadores, os professores que têm habilitação em cursos de magistério, de formação docente, em cursos que são de nível médio, tá? É garantido a eles a questão do plano de carreira. Para atuar em qual nível, né, de ensino? Desde a educação infantil até o ensino fundamental e médio, quer dizer, durante toda a educação básica. Fala também no item 2, que os profissionais de educação são os trabalhadores em educação que são formados em pedagogia, né, e que têm habilitação o quê? Em administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação educacional, e também aqueles que não têm a formação em pedagogia ou nessas outras áreas que a gente falou, mas que têm títulos de mestres ou doutores nessas áreas, tá? Então, ele pode não ter uma formação na área pedagógica, ou então dessas habilitações que a gente falou, em administração, planejamento, supervisão, orientação, inspeção na área da pedagogia, mas eles têm uma outra formação
ou numa licenciatura ou num outro curso específico, mas eles têm título de mestre ou doutor na área do ensino, na área da educação, nestas áreas que nós acabamos de falar aqui. Ou então, né, o item 3 fala de trabalhadores em educação, portadores de diploma de cursos técnicos ou superior na área pedagógica ou afim. Quer dizer, então, se você fez um curso técnico na área do ensino também e atua na educação, você também tem garantia de estar aí enquadrado num plano de carreiras profissionais de educação. Bom, é interessante a gente estar comentando sobre isso aqui, porque nós vamos ver justamente na lei, na 11091, que o plano de carreira ele não vai ser só para o professor, que aí no caso é uma outra lei, e para o pedagogo, tá? As esferas, tanto municipal, estadual, federal, costumam englobar outras funções, né? Assistente administrativo, administrador, contador, auxiliar da biblioteca, auxiliar de educação, e tantas outras funções para quem trabalha numa instituição de ensino, para quem trabalha na escola, e que na verdade não era obrigatório que se garantisse o plano de carreira, né, para esse servidor público. Mas tanto o município quanto o estado e governo federal, eles estendem o plano de carreira, além do professor e do pedagogo, para todos os profissionais que atuam em instituição de ensino, tá bom? Bom, nós temos aí, em 2008, a criação da lei do piso salarial, tá? Que é a lei 11.738 de 2008, que coloca a obrigatoriedade de um piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público e da educação básica. Bom, automaticamente, a partir deste momento que se estabelece uma lei do piso salarial, nenhum município ou nenhuma esfera do governo pode estar pagando, e nem mesmo outras escolas podem estar pagando para o profissional da educação, que tem ali seu registro, que é concursado, menos do que o piso estabelecido, tá? Na Lei 11.738, no artigo 2º, fala que os profissionais do magistério público, né, da educação básica, e aí está falando, pessoal, assim, as escolas públicas, tá? Quem são esses profissionais de educação básica da escola pública? Que é um pouco parecido com aquilo que a gente leu ali em relação à LDB, tá? Quem são eles? Eles são os profissionais que desempenham atividades, né, de docência ou de suporte pedagógico, que podem ser cargos de direção, de administração, de planejamento, de inspeção, supervisão, orientação ou coordenação, exercidas no âmbito das unidades escolares da educação básica. Tá? Então aqui você vê que você pode ver que estende um pouco mais a respeito de outros cargos, né, que fala da questão de supervisão, direção, planejamento. Então todos os cargos acaba englobando que todos os cargos ligados à questão da educação, não só o professor, mas todos que atuam nesse suporte pedagógico, nessa questão de atuação do ensino, eles se enquadram no plano de carreira. Pessoal, é interessante lembrar que o plano de carreira, nós vamos estar vendo aqui, mais à frente, a questão do como foi o progresso, né, do piso salarial. A gente sabe que o salário de professor ou de profissional da educação, como a gente preferir falar, são um dos menores salários, né, do piso salarial das profissões no Brasil, tá? Isso, infelizmente, né, é muito ruim devido ao número de profissionais, né? Então há esse discurso de que o piso salarial não pode ser maior porque são muitos profissionais da área e aí o município, o estado, o governo federal não teria condições financeiras para pagar esse salário, né, um piso salarial maior. E o piso salarial, pessoal, ele é com base em 40 horas. Então você pode dizer assim, poxa vida, mas no meu município aqui está tendo um concurso e o salário está menor do que o piso salarial para o profissional de educação. Primeiro, se realmente está menor e cobra 40 horas de trabalho, isso não está correto, tá? Porque tem que se pagar o piso salarial. Então pode ser que a carga horária, né, ela seja menor, você precisa acompanhar
Se a carga horária for de 20 horas, aí o órgão público pode oferecer aí metade do piso salarial para o profissional da educação. Se for 30, né, um pouco a mais, aí metade e mais um pouco, ou então se for 40 horas a carga horária de trabalho, o vencimento, né, o piso salarial é o valor estabelecido que a gente vai ver aqui numa próxima tabela, quanto está aí aproximadamente o piso salarial para os profissionais da educação, tá? E é interessante também lembrar que o piso salarial, ele não é a remuneração total, tipo assim, não é o vencimento, mais o incentivo à qualificação, ou mais algo lá, algumas vantagens que a prefeitura, ou o estado, ou o governo federal possa pagar. Não, aqui a gente está falando de vencimento básico, tá? Quando a gente estudou sobre a Lei 8.112 de 90, lembra, nós comentamos sobre a questão da remuneração e nós vamos falar nessa aula de hoje também. Essa diferença em relação ao que é remuneração, né, e o que é vencimento básico. Nós vamos estar falando um pouco sobre isso hoje também. Então, quando se fala em piso salarial, não é o salário final, lá o bruto, que o servidor vai receber, mas sim o vencimento. Então, se ele recebe cesta básica, auxílio alimentação, auxílio saúde, ele tem algumas outras vantagens aí que ele recebe. Se ele tem criança pequena, ele recebe um recurso nessa área da educação, como se diz assim, um auxílio, né? O auxílio para criança, auxílio creche, auxílio educação, para criança até 5 anos costuma ser. Isso não se enquadra nessa questão do piso salarial, tá bom? O piso, então, é só o vencimento básico, tirando aí todas as vantagens que o servidor possa receber. Bom, o Plano Nacional de Educação, que a gente tem aí a última versão, né, de 2014, com validade aí por 10 anos, a Lei 13.005, coloca como uma das suas metas, né, o Plano Nacional de Educação, pessoal, ele tem aí estabelecidas 20 metas para o desenvolvimento da educação para os próximos 10 anos, a partir aí de 2014, tá? Você pode estar vendo que de repente aí no edital do teu concurso pede para você estudar essa lei, que é o Plano Nacional de Educação. Então é interessante, depois nós vamos ter uma aula falando somente a respeito do Plano Nacional de Educação, mais para frente, né? Eu vou estar colocando aí no nosso site, abrangendo mais leis da educação, mais áreas aí do ensino, temas aí diversos em concurso na área da educação, e o Plano Nacional de Educação é um dos temas que muitas vezes caem no seu concurso, tá? A meta 18 do Plano Nacional de Educação, ele coloca aqui, e ele tem, olha só pessoal, ele é de vigência de 2014. E ele coloca que em máximo em 2 anos, isso significa o quê? 2016, até o final de 2016, tem que existir, tanto em todos os municípios do Brasil, quanto todos os estados, quanto nas instituições federais de ensino, tem que existir o quê? Os planos de carreira, tá? Os planos de carreira. E tanto para a educação básica quanto superior, pessoal, olha só, então o Plano Nacional de Educação, que vocês veem que lá na LDB, onde a gente leu no artigo 61, não trata a respeito das instituições de ensino superior, você reparou? Fala só da educação básica, tá? Mas o Plano Nacional de Educação, ele estende, né, a questão da necessidade do plano de carreira para também aqueles profissionais que trabalham com o ensino superior público de todos os sistemas de ensino, tá? Então, seja um sistema de ensino municipal, como eu já falei, federal, do Distrito Federal, ou municipal, estadual, Distrito Federal ou federal mesmo. E aí os profissionais da educação pública, né, tomar como referência o piso salarial nacional profissional. Então, todas as esferas do governo, até o final de 2016, são obrigados a estabelecer o plano de carreira para os profissionais da educação dentro, né, da área de atuação, levando em consideração o quê? Que o vencimento básico ele tem que estar aí apoiado no piso salarial nacional, tá? Dos profissionais da educação, que a gente acabou de ver, comentar da lei aqui 11.738. Bom, eu trouxe aqui para nossos comentários, para a gente entender um pouco dessa questão de como está evoluindo. A gente fala assim, realmente, o salário dos professores, dos profissionais, técnicos em educação, não é um salário que está tão, né, assim, atraente.
Nós vamos ver hoje em dia, infelizmente, poucas pessoas estão procurando pelos cursos de licenciatura ou de formação pedagógica, justamente porque não conseguem ver, né, uma vantagem de remuneração. Né? Existem outras profissões, a gente sabe aí, profissões que historicamente são mais renomeadas no sentido de remuneração e que o salário do profissional da educação fica muito atrás. Né? Aí o profissional consegue ganhar um pouco mais com os planos de carreira, como nós vamos ver na Lei 11.091 de hoje, que os planos de carreira acabam muitas vezes dobrando o salário do profissional da educação quando ele entra e ele já tem uma pós-graduação, ou ele tem um mestrado, um doutorado, ou então ele consegue fazer curso de capacitação, quando ele tem tempo de carreira, independente daquele aumento, daquele reajuste anual que acontece nos salários, né, de modo geral, o plano de carreira ele vai mudando de padrão de vencimento a remuneração do servidor conforme o nível de escolaridade, conforme a capacitação e o tempo de serviço. Né? Só que aí vai mudar em cada esfera. Se você estiver fazendo um concurso público para um município, você precisa entender ou conhecer o plano de carreira que o município tem para os profissionais da educação, assim também o estado, assim também o federal, que é o que nós vamos estar estudando hoje, tá? A Lei 11.091 de 2005, ela estabelece o plano de carreira para os cargos técnicos em educação. Depois também eu vou estar fazendo aqui no nosso site, em outras oportunidades, aulas que falam a respeito da lei que estabelece o plano de carreira para o magistério, tá? Para o magistério na esfera federal, tanto para aqueles que trabalham com o magistério superior, nas instituições superiores, né, federais de ensino, quanto aqueles que trabalham com a educação básica. E a educação básica em nível federal, elas acontecem, você se lembra da aula que a gente estudou sobre a lei de criação dos institutos federais, da rede federal, né, profissional? A rede federal, ela trabalha tanto com os institutos federais, né, que são escolas técnicas, quanto o colégio Pedro II, quanto o Cefetes, que são escolas vinculadas aí às universidades federais, e ao TFPR também, que é uma universidade tecnológica. Todas essas instituições de ensino, elas vão respeitar o plano de carreira do magistério, né, que é de trabalhar com a educação básica e tecnológica, quanto do superior, tá bom? Bom, então aqui, pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse quadro que está aqui na nossa tela. Esse quadro é da fonte, né, lá do MEC, no site do MEC, e mostra a evolução do piso nacional para os profissionais da educação, tá? Ali tá falando valores para docentes até 2016, mas a gente entendeu já na lei que o piso salarial não é só para o professor, mas sim para todos os profissionais da educação. Então a gente consegue acompanhar, olha aí pessoal, lá 2010, né, 2011 até 2016. A gente consegue ver que de 2010 para 2016 deu um grande salto, né? A gente tinha ali em 2010 um piso salarial de R$ 1.024. Em 2016 a gente tem um piso salarial de R$ 2.135. São aí 6 anos, né? Em 6 anos dobrou o piso salarial. Bom, se nós continuarmos nesse mesmo progresso, e nós estamos em 2016 e daqui a 6 anos nós conseguimos aí dobrar novamente, né? Ficar em torno de R$ 4.270 o piso salarial para o profissional da educação, que seria muito bom, né? Que a gente não sabe como que vai ser essa questão dessa evolução, dessa valorização do profissional da educação. Mas a gente teve um bom progresso. Se a gente for ver aí do piso, o piso que na verdade inicialmente era muito baixo, né? E a gente tem, olha, de 2010, 1.024, depois 2011, 1.187, 2012, 1.451, 2013, 1.567, 2014, 1.697, aí nós vamos para 2015, 1.917, chegamos aí em 2016 com 2.135. Se formos nessa mesma proporção, nós vamos ter aí para 2017, a gente não sabe, né, mas vamos aí numa suposição, que chega em torno aí de R$ 2.300, R$ 2.250, tá? Que é mais ou menos aí a média que tem crescido, né, o piso salarial nacional. Mas a gente sabe que, infelizmente, muitos municípios ainda não cumprem, né, com essa
essa obrigação de estabelecer o piso nacional e eles justificam a respeito que não conseguem pagar um salário maior, e até assim nós vemos muitas matérias agora em 2016 de que muitos municípios estavam temerosos, né, de não conseguir pagar esse piso salarial para os profissionais da educação. Enfim, aí já é, né, um outro debate que nós teríamos que conversar aí em outro momento. Bom, mas aí hoje, qual que é o alvo da nossa aula de hoje? Estarmos falando especificamente sobre a Lei 11.091 de 2005, que tem uma abreviação aí, né, PCC-TAI, que é o Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação em âmbito quê? Federal, tá? Então, nós vamos estar falando sobre ela dispõe sobre a estruturação dos planos de carreira, né, que nós já falamos aqui dos cargos técnicos administrativos, que atuam nas instituições federais de ensino. E essa lei, ela também coloca, nos seus primeiros artigos ali, que ela rege aí o plano de carreira para os cargos técnicos administrativos e de técnicos marítimos. Isso aí pode ser também uma pegadinha aí de uma prova sua a respeito de quais os cargos, né, que são regidos, o plano de carreira é regido pela Lei 11.091 de 2005. Então, no próximo vídeo, nós vamos estar falando mais, aprofundando mais o assunto aí a respeito dessa lei federal que rege os planos de carreira para os técnicos administrativos em educação, tá bom? Então, até daqui a pouco no próximo vídeo.